Olá, terráqueos! Boa noite para todos e para todas. Pois bem, vamos aí criar uma nova série de aulas para vós miceses. E agora o assunto é sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a população idosa. Então, essa primeira parte dessas aulas que eu vou gravar, a gente vai focar em entender o que é a ONU, o que foi a proposta e a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os impactos disso na humanidade e também levantar críticas a essa declaração. E depois disso tudo feito, de entendido como funciona esse sistema, essa organização dentro da ONU, a gente parte para focar nos direitos ou na falta de direitos da população idosa, num mundo onde a expectativa de vida cada vez é maior, a natalidade é menor e o sistema do trabalho é pautado, é baseado na população jovem, na população economicamente ativa. Então, como criar um ambiente onde a velhice é sadia, é estável, é produtiva, enquanto a economia também se mantém sadia, estável e produtiva? Isso é um grande tema para vós miceses, tá? Tanto na parte da população idosa, quanto na parte da DUD, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque são duas grandes temáticas do Enem. E para facilitar, eu juntei uma coisa na outra. Mas também abre margem aí para a gente poder falar sobre vários outros temas que são ligados a pessoas que são consideradas minorias, né? A grupos que são considerados minorias. São aquelas pessoas que não têm acesso aos direitos humanos, que os direitos são negados a elas por conta de sexualidade, cor, religião, crença, política e por aí vai. E nesse caso aí da idade. E no final dessas aulas eu também vou indicar uma série de filmes para vocês, tá? Aquelas pessoas que gostam de ver filme e que aprendem muito através dos filmes. Eu vou indicar uma série de filmes que tem essa temática de luta pelos direitos humanos ou que mostra através de fatos, né, de histórias reais, a negação, a privação desses direitos. Então tem uma lista de filmes ali bem bacaninha para passar para vocês. Então vamos começar a falar sobre o assunto. Primeira coisa que a gente tem que focar é na ONU, né? Mas a declaração mesmo, a declaração ela foi proclamada por uma Assembleia Geral da ONU. Então a ONU tem vários momentos de encontro. O principal é a Assembleia Geral das Nações Unidas, que pode vir pela sigla AGNU. AGNU. A Assembleia Geral das Nações Unidas. É onde você convida todos os países membros da ONU para estarem no mesmo local, falando sobre o mesmo tema, e todo mundo com o mesmo peso de voto para aprovar ou reprovar alguma ação da ONU, alguma mudança de acordo internacional, multilateral e tudo mais. E essa AGNU, essa Assembleia Geral, foi realizada em Paris no dia 10 de dezembro de 1948, onde todos os membros da ONU convidados que compareceram votaram favoráveis à proclamação, à promulgação dessa carta que garantiu os direitos humanos para a humanidade. Ela estabelece, pela primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos. Nunca antes disso houve um documento, um conjunto de leis que fosse garantido, né, o acesso a todos. Essas leis normalmente são criadas para países, estados, para grupos. Pela primeira vez era algo criado para fazer valer para todos. Em todos os países, qualquer etnia, qualquer idioma, todo mundo. Os direitos humanos, essa carta, esse documento, ele foi traduzido para mais de 500 idiomas. O documento mais traduzido no mundo. E inspirou as constituições de muitos estados e democracias recentes. Ou seja, todos os países que recriaram suas constituintes, né, sua constituição, ou países que se tornaram independentes pós-48, já criaram suas constituições com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É o caso do Brasil. O Brasil já era independente, né, mas nós temos uma constituinte recente, que é de 1988, pós-ditadura militar.
Então, a nossa Constituição ela está carregada de tópicos, artigos, de falas diretamente tiradas da DUD, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma série de tratados internacionais de direitos humanos e outros instrumentos adotados desde 45 expandiram o corpo do direito internacional dos direitos humanos. 45 já é o ano que você tem a criação da ONU. 48 é quando a ONU aprova a declaração. Esses dois marcos na história possibilitam toda uma expansão do direito, né? Do direito em si mesmo, do grupo de advogados, juízes, as pessoas que trabalham nessa área, que ficou muito mais rica, porque passou a ter essa base global sobre a humanidade. E com base para citação, para estudo, isso desenvolveu muito a área do direito. Então, para os alunos e alunas aí que pretendem um dia fazer a faculdade de Direito, isso é um ponto importante, inclusive é tópico para especialização dentro da universidade, para um mestrado, para um doutorado e tudo mais. No próximo slide, a gente vê aqui a DUD, né, em conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e seus dois protocolos opcionais, um sobre procedimentos de queixa e o outro sobre pena de morte, e com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o seu protocolo opcional, forma a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos. Então esse tópico vem para destacar que quando você fala Carta Internacional dos Direitos Humanos, você não está falando da DUD, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, outra coisa é uma coisa é outra coisa. A DUD é uma declaração. A Carta Internacional dos Direitos Humanos é um documento muito maior, porque ele abriga outros documentos, alguns desses opcionais. Era para ser tudo uma coisa só, mas ela foi fragmentada para facilitar a aprovação. Todo mundo aprova a DUD e os outros ficam sendo como opcional. Alguns países mais problemáticos, ditatoriais, que não querem abrir mão de pena de morte. O próprio Estados Unidos, né, na época, tinha muito mais pena de morte nos seus estados do que hoje. De lá para cá, os Estados Unidos mostram que os seus estados estão cancelando a pena de morte, porque cientificamente não resulta em mais segurança. Pena de morte não presta para nada, viu? Isso aqui é uma informação científica, não é opinião. Não tem nada a ver com religião, com crença, o que você acha, o que você não acha. O fato é, pena de morte não reduz violência. Mas na época, muitos estados, muitos países achavam que sim. E os direitos humanos queria cancelar e falar que não pode ter pena de morte. Mas isso seria motivo suficiente para muitos países não votarem favoráveis, inclusive os Estados Unidos. Então eles criam um pacto opcional. Quem quiser assina isso também, se comprometendo a não ter pena de morte. Quem não quiser não assina. Quando você junta todos esses documentos do lado social, cultural e econômico com a DUD, tu tem a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Eles incluem a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e várias outras. O que esse tópico traz para a gente? Deixa claro que a partir do momento em que a ONU está estabelecida e que ela aprova a Declaração Universal dos Direitos Humanos com todos os outros protocolos e pactos, a Carta Internacional, abre brecha, abre margem para que o mundo comece a se reunir para conversar sobre os direitos dos excluídos, para conversar sobre as minorias, as pessoas que são agredidas diariamente, fisicamente, psicologicamente. Antes a humanidade não conversava sobre isso, e quando conversava era localizado. É só a partir desse momento que países, nações sentam para conversar sobre os direitos das mulheres, sobre os direitos dos deficientes. Antes disso, essas conversas eram localizadas quando existiam. É muito recente que a gente passa a encarar o planeta como casa e a humanidade como um grupo único, uma raça só. Isso é muito recente. E, pessoal, prestem muita atenção nas coisas que eu estou dizendo e nesses tópicos, nomes que tem aí. Porque isso dá uma base enorme, não só para as questões da prova, mas para a redação. Muito do que eu estou dizendo e do que eu vou falar ainda nessas próximas aulas
servem para que vocês utilizem como argumentos, como citações na construção da sua redação para o Enem. Então, ajuda lá na aula da senhorita Maria Amanda. Ajuda no seu treinamento enquanto aí escritor, tá bem? Como citação, sigla, instituição, órgãos que vocês podem citar e se embasar. Bom, continuando, eu destaco para vocês agora 3 artigos dos 30. A DUD, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, possui 30 artigos. Eu separei 3. Não que sejam os mais importantes, mas é porque eu vou fazer uma interpretação a partir deles. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Parece meio óbvio, né? Uma coisa que é meio de senso comum. Pois é. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês que a declaração ela é de senso comum. Ela foi planejada para assim o ser. Mas já começa assim, a DUD já começa falando: somos todos iguais. Dotamos de razão e consciência. Deve predominar o espírito de fraternidade, ou seja, de um respeitar o outro, de não fazer com o outro que eu não quero que o outro faça comigo. E percebe que não é uma frase religiosa, mas ela está carregada de vários dogmas religiosos pelo mundo inteiro. Várias crenças religiosas falam isso, cada uma com suas palavras. Mas a DUD não se envolveu em religião. Ela pegou senso comum, coisas que várias religiões dizem, mas com suas próprias palavras, palavras genéricas. O artigo 7º diz aí, todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Então ela já coloca no campo do crime desrespeitar os direitos humanos. Os direitos humanos não é apenas um reconhecimento, existe, pode fazer, pode cumprir. Não. A partir do momento que ela passa a valer, desrespeitá-la é crime. Incitar, fazer propaganda contra os direitos humanos é crime, porque é considerado discriminação. O artigo 17 diz que todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade, com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Esse artigo eu trago para mostrar que tudo tem contexto e que nada é neutro. Um dos países que mais defendeu a aprovação dos direitos humanos, que é justamente um dos países que mais contribuiu na escrita dos direitos humanos, foram os Estados Unidos da América. E esse artigo eu acho lindo porque ele é um tapa na cara daquelas pessoas que não estudam, que não pesquisam, portanto são ignorantes e gostam de assim o ser, e dizem por aí, inclusive escrevem, que os direitos humanos são uma invenção e uma criação de comunistas socialistas. Para ser bem sincero, eu tenho certeza que os comunistas e socialistas adorariam ter isso na conta deles. A União Soviética adoraria ter sido a criadora dos direitos humanos. Adoraria, mas não foi. Não foi ela, não foi China, não foi Cuba, não foi. Não foi o PT. Quem foi aí foi a direita estadunidense. Foram os Estados Unidos o maior protetor, o que mais divulgou, o que mais contribuiu. E a prova de que os Estados Unidos estava por trás disso o tempo todo é que em alguns pontos você identifica um pouquinho da ideologia capitalista, como esse artigo 17 que transpira capitalismo, neoliberalismo. Um dos direitos humanos é ter posse, ser dono de alguma coisa. E a gente não pode ser privado disso. Ser dono de um carro, de uma casa. Isso não é socialismo. O socialismo jamais colocaria isso como artigo. Porque socialismo e comunismo considera que a propriedade ela é pública, ela é de todos, portanto do Estado. Aqui defende a propriedade privada. Capitalismo, neoliberalismo. Então quer dizer que a esquerda foi contra? Não, porque esquerda e comunismo, socialismo não são a mesma coisa. Comunistas e socialistas são de esquerda, mas nem todo mundo que é de esquerda é comunista e socialista. Entendeu? Então, na época, muitos
partidos, grupos de esquerda defenderam, muitos grupos e partidos de direita defenderam. Isso foi tão geral e bonito que é uma das primeiras vezes, a primeira vez da humanidade, a maioria se reuniu para aprovar algo em comum, os direitos humanos, pouco importando a sua ideologia. Então aqui não tem como classificar os direitos humanos de direita ou esquerda, de extrema direita ou de extrema esquerda, não tem. O que a gente precisa perceber é que houve uma influência grande do capitalismo, mas mesmo assim essa influência não foi capaz de fazer o documento virar de direita e neoliberal. Não, porque ele também foi aprovado por partidos, por países de esquerda, inclusive por países comunistas e socialistas. O bacana é que a humanidade aprovou. Não dá para botar isso na conta de um grupo, de uma ideologia. Isso é pequeno demais para os direitos humanos. E aí, já caminhando para o fim dessa primeira aula, encerrando as ideias, eu trago algumas perguntas aqui, algumas reflexões. Por exemplo, quem criou os direitos humanos? Não foi um grupo, não foi um partido, não foi uma ideologia, não foi uma pessoa, não foi um país. Foi o senso comum. Os direitos humanos, os 30 artigos, estão repletos de ideias óbvias. Os seres humanos são iguais. Devemos ser respeitados. Tem direito à comida, à casa, a trabalho, propriedade privada. Ou seja, os direitos humanos ele não é inovador, porque tudo que está escrito nele todo mundo já sabia. Só que ninguém tinha coragem de pegar isso para fazer valer para todos. Os direitos humanos foi apenas uma atitude corajosa de juntar isso tudo e pedir aprovação mundial. Mas a aprovação de algo que todo mundo já sabia, que era de senso comum. Você lê os direitos humanos, não tem palavras difíceis, não tem uma interpretação complexa. Ele é simples, objetivo, direto. Senso comum. Direitos humanos servem para proteger bandidos. Mentira, ele é universal. Os direitos humanos servem para proteger pessoas. Se essa pessoa for um bandido, ela vai ser protegida. Se essa pessoa for a vítima, ela vai ser protegida. Os direitos humanos servem para proteger o traficante assassinado na favela, no caso a família, que já está morto, não tem o que defender, e o policial que se arrisca numa operação na favela, podendo morrer, deixando sua família para trás. Os direitos humanos são para defender pessoas. E a lei não pode pré-julgar. Todos são cidadãos, seres humanos. Então ela defende do bandido, bandido sim, defende. Mas também defende a vítima, defende quem não é bandido, quem não é vítima, defende a todos. Todo mundo tem direito. E quando você quer negar o direito do outro, você se torna um bandido. Você descumpre as regras. Porque é para todo mundo. Mas quando morre um policial, os direitos humanos não vão dar apoio à família. Mas aí eu te pergunto, quem são os direitos humanos? Não existe uma instituição, não existe uma pessoa, um grupo de pessoas. Se em um país, como aqui no Brasil acontece muito, de um policial morrer e não receber direitos nenhum, financeiros, judiciais, a família é largada, se isso acontece, não é culpa dos direitos humanos, que é um documento com 30 artigos. É culpa da nossa justiça, dos nossos advogados, dos nossos juízes, que não aplicam os direitos humanos. Porque os direitos humanos é abstrato, ele é uma ideia num papel. Se ele é aplicado ou não, depende do país. Venezuela, Coreia do Norte, favelas brasileiras, Líbia, próprios Estados Unidos. Então não digam isso, jamais escrevam isso, ainda mais numa redação, de que os direitos humanos não dão apoio, os direitos humanos só defendem bandido. Não existe isso de direitos humanos, porque é abstrato, está no papel. Existe quem cumpre e quem não cumpre. A gente tem que cobrar das autoridades para que sejam cumpridos os direitos humanos para todos. Ok? E aí no nosso próximo encontro a gente continua desenvolvendo esse assunto. Foi um prazer em tê-los. Espero que esteja esclarecendo algumas dúvidas de vós, Miceses. Qualquer coisa, mande suas perguntas e suas dúvidas que a gente responde. Beijo de luz, passar bem e até a próxima.